Alguma vez você já sentiu que alguém é contra tudo o que você fala ou faz, apenas pelo prazer de te atacar? Existe uma história sobre um vagalume que estava sendo perseguido por uma cobra que queria devorá-lo de qualquer jeito. O vagalume voou muito, tentando escapar até que ficou sem saída. Prestes a ser pego, ele pediu à cobra para fazer 3 perguntas. A cobra, sabendo que ele já estava encurralado e sem escapatória, disse sim. O vagalume perguntou se ele fazia parte do que a cobra normalmente come, e a cobra disse que não. Depois perguntou se tinha feito algo ruim para ela, e a cobra também disse que não. Por último, o vagalume quis saber por que então a cobra queria pegá-lo. A cobra respondeu: porque não aguento ver você brilhando. Não importa o que você faça na vida, não importa o quanto você seja bom, ou o quanto você se preocupe em não prejudicar os outros, ou quanto você seja esforçado no seu trabalho, entenda que sempre haverá pessoas contra você. Todos nós já nos deparamos com alguém assim, seja um colega de trabalho com atitudes abusivas, na faculdade, amigos, ou até mesmo dentro da nossa própria família. Ao adotar a filosofia prática do estoicismo, você aprende a lidar com essas pessoas que invejam o brilho dos outros sem precisar partir para briga ou discussão, com inteligência e sabedoria. O estoicismo é visto como uma das escolas de pensamento mais práticas e profundas e nos ensina a focar nossa energia e força nas coisas que podemos controlar, enquanto aprendemos a aceitar aquelas que estão fora do nosso alcance. Se você não aprende a se posicionar na vida, acaba sendo pisado pelos outros, inclusive por quem não gosta de você. Então, ser estoico não quer dizer ser passivo ou guardar rancor em silêncio, mas sim ter uma postura firme e ter controle do que se sente, pensando antes de agir. Por isso, primeiramente receba nosso abraço e sinta-se em casa para aprender conceitos milenares e que nos ensina a viver com mais sabedoria e leveza. E para esse vídeo chegar a você, outra pessoa se inscreveu em nosso canal, curtiu e deixou um comentário. Então faça o mesmo, e assim você nos ajuda a levar essa clareza mental para muitos. Agora, como exatamente o estoicismo pode te ajudar a superar seus desafios sem conflito? Nesse vídeo, vamos falar sobre 9 maneiras para você fazer isso. Primeira, ignore intencionalmente. Não há espetáculo sem plateia. Ser ignorado pode ser uma das piores sensações, então use isso a seu favor. Sendo possível, comece a ignorar intencionalmente quem se declara seu inimigo ou não gosta de você. Essa estratégia, ao mesmo que é simples, requer bastante autocontrole, porque de forma consciente você escolhe não dar mais atenção às provocações, piadas maldosas, ações ou até mesmo à presença da pessoa. Entenda que o poder de algumas pessoas está exatamente em nos causar tumulto emocional. Tem gente que sente satisfação em provocar, e quando você começa a ignorá-los, você automaticamente anula esse poder, mandando um recado claro de que eles não têm influência sobre suas emoções ou decisões. Dessa forma, as tentativas de te afetar não passam de tentativas. Seja uma pessoa comprometida com seu desenvolvimento moral e não entre na briga. Quando você começa a ignorar sua mente, fica livre para se concentrar no que realmente importa. Você cria um espaço mental e emocional para valorizar cada instante da sua vida, para trabalhar em suas metas e realmente focar no que tem controle. Em vez de ter sua energia sugada por distrações negativas ou se deixar consumir por horas, pensando nas respostas que poderia ter dado, em como poderia se vingar ou rebaixar moralmente tal pessoa, você começa a usar esse espaço e tempo no que é realmente importante para você. A força de quem te provoca ou tenta te prejudicar está justamente no grau de influência e importância que tem na sua vida, e só você pode decidir o grau que cada um ocupa. Você pode decidir não se sentir prejudicado e, em vez de ceder às provocações, escolher a sabedoria e não participação. Essa decisão também nos protege dos efeitos prejudiciais do ressentimento, da raiva e nos permite cultivar resiliência e uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. Isso não significa negar ou fingir que os conflitos existam, mas sim que você escolheu não ficar preso a uma situação desagradável que outra pessoa criou. Seguindo esse caminho, nos tornamos arquitetos de nossa felicidade e guardiões de nossa paz interior. Segunda, ganhe usando a cabeça. Nossa segunda estratégia de como resolver problemas sem brigar
é ser mais inteligente que a outra pessoa. Isso significa usar seu raciocínio, sua criatividade e sua capacidade de pensar em planos para entender o problema e encontrar uma solução sem precisar de confronto verbal ou uma briga direta. Ao agir assim, você faz uso da virtude estoica da sabedoria e consegue evitar problemas antes mesmo que eles aconteçam. A luta da Índia para se tornar independente do Reino Unido é um exemplo claro de como é possível vencer usando estratégias inteligentes sem violência física. Liderados por Mahatma Gandhi, os indianos escolheram protestar de forma pacífica e não usar a violência. Gandhi organizou marchas pacíficas, greves, e pediu para as pessoas não comprarem produtos britânicos, como o sal, desafiando as regras que só permitiam comprar sal dos ingleses. Essas ações chamaram a atenção do mundo todo, enfraqueceram o controle dos britânicos sobre a economia indiana e aumentou a pressão política para que eles deixassem a Índia. Finalmente, em 1947, a Índia conquistou sua independência, e Gandhi demonstrou ao mundo o poder da resistência não violenta, usando estratégias pacíficas para alcançar objetivos políticos e sociais. Da mesma forma, podemos agir com inteligência em nossos conflitos e não correr riscos desnecessários. Gandhi só conseguiu liderar a conquista da independência da Índia porque teve um olhar macro para toda a situação, ou seja, pensou na situação por completo. Quais eram os pontos fracos da Inglaterra? Quais ações poderiam pressioná-los a sair? Como poderiam fazer isso pacificamente? E como poderiam usar suas fraquezas como força? Usar a cabeça é aprender a pensar, olhando todo o contexto de forma macro. Se Gandhi tivesse lutado fisicamente, teria evidenciado o despreparo físico e militar e milhares teriam morrido. Mas ele transformou as fraquezas de seu povo em força e usou a inteligência para vencer. E da mesma forma, você pode usar a inteligência em vez da força física ou ignorância. Vencer com inteligência não é só ter habilidade, mas também entender o que leva cada um a agir como age. Pensar nas consequências do que você faz mostra que você domina a situação. Fazendo isso, você se mostra como um líder de verdade. Terceira, transforme os adversários em professores. Um dos conceitos da filosofia estoica é transformar a adversidade em caminho, ou seja, em vez de encarar seus adversários ou inimigos apenas com hostilidade, você começa a vê-los como oportunidades para crescer e aprender. Realmente como professores na jornada da vida, pois eles testam nossos limites, expõem nossas fraquezas, revelam nossos vícios, nos mostram claramente onde precisamos melhorar. Nas palavras de Marco Aurélio, que foi o homem mais poderoso do mundo como imperador romano, a melhor vingança é não ser como aquele que nos prejudica. Em vez de reagir com raiva, use esses desafios para fortalecer sua resiliência, sabedoria e virtudes. Quando você é respondido com grosseria, ao ser grosseiro, você também se torna mal educado. Se você é desrespeitado fazendo o mesmo, você também se torna alguém que não tem respeito pelos outros. Treine sua paciência, sua tolerância e principalmente sua calma. Dessa forma, o obstáculo se torna o caminho. Além disso, Marco Aurélio também nos aconselha: quando nos depararmos com a tentação de criticar alguém, pare e reflita sobre suas próprias falhas primeiro, e pergunte a si mesmo: qual é a falha que eu tenho que se parece mais com a que estou prestes a criticar? Algumas vezes exigimos dos outros o que nem nós conseguimos fazer. Pensar dessa forma proporciona humildade e empatia. Também nos ajuda a entender e apreciar as lições que nossos adversários podem nos ensinar. Em vez de alimentar sentimentos negativos ou buscar vingança contra seus inimigos, seja grato pelas oportunidades de crescimento que de outra forma você não teria. Mude a forma de ver essas pessoas, em vez de ameaças para oportunidades de crescimento pessoal e autodescoberta. Como Epicteto nos lembra, o que seria de Hércules sem todos os monstros, lutas e desafios? Seria apenas um homem comum, que jamais seria lembrado. Foram seus inimigos que os tornaram uma grande lenda. Quando você faz isso, muda completamente a dinâmica do seu relacionamento com essas pessoas. Elas podem continuar a não gostar de você, mas você parou de se importar com isso e parou de perder seu tempo e sua energia com elas. Quarta,
Reconheça que seu inimigo não é a causa do seu sofrimento. O verdadeiro motivo do seu sofrimento não vem de quem você considera seu adversário, ou seu inimigo, ou da pessoa com quem você está tendo problemas, mas sim da maneira como você julga e encara cada situação que acontece em sua vida. Não são as ações dessa pessoa que te deixam com raiva ou magoado, é a maneira como você vê e reage que determina como você se sente. Na verdade, essa pessoa, quem quer que seja, te ajuda a ver o que está acontecendo dentro de você, te mostra onde você pensa de forma equivocada ou reage emocionalmente sem necessidade. Seu inimigo te dá a chance de ver onde você está colocando expectativas demais ou se apegando muito ao que não deveria. Epicteto, que passou de escravo a um professor estoico admirado, ensinou algo bem simples, mas poderoso. Não são as coisas que acontecem ao nosso redor que nos deixam chateados, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ele desafia a ideia de que acontecimentos externos possuem o poder de perturbar nossa paz interior. Ao invés disso, é a maneira como interpretamos esses eventos que modela nossa resposta emocional. Para Epicteto, mesmo quando algo ruim acontece, o que realmente importa é como nós encaramos isso. Isso nos ajuda a reconhecer que nossas percepções e interpretações têm um papel fundamental nos nossos estados emocionais. Epicteto acreditava que temos o poder de escolher como reagir às coisas, e essa escolha pode fazer toda a diferença. Quando você percebe que o que te incomoda não é a pessoa ou situação em si, mas o que você pensa sobre isso, você pode mudar como reage e desenvolver mais força emocional, sem deixar-se abalar por provocações. Além disso, isso requer uma profunda mudança de perspectiva, deixando de atribuir a culpa ao mundo externo para assumir a responsabilidade das suas interpretações e respostas emocionais. Em vez de culparmos os outros ou alimentar ressentimentos, podemos começar a nos questionar dessa forma. Por que isso me ofendeu tanto? Por que o que fulano disse me deixou tão bravo ou irritada? Por que as ações daquela pessoa me machucaram dessa forma? Pense no seu inimigo como um espelho que reflete partes suas que talvez precisem de atenção. Examine como você se sente e por que se sentiu assim. Mudar a maneira como você vê essas pessoas te ajuda a mudar a forma com que você lida com elas e também te ajuda a entender melhor a si mesmo. Essa sabedoria traz uma nova visão da situação. Você começa a pensar de forma diferente quando reconhece que seu julgamento é a chave para o seu estado emocional. Olha a importância de entender isso. Seu julgamento é a chave para o seu estado emocional. Em vez de reagir automaticamente, você pode cultivar uma mente mais equilibrada e ter a capacidade de responder de forma racional e consciente. Além disso, essa mudança de paradigma trará mais leveza e alegria para a sua vida. Isso pode te ajudar a crescer e melhorar como pessoa, pois você sabe que sua força e coragem não reside em outra pessoa e deixa de ser controlado pelas ações, humor ou consideração dos outros, desbloqueando assim um imenso potencial de crescimento pessoal. Quinta, escolha ser grande ao perdoar. Perdoar é um ato de grandeza, é como trocar mágoas e desejos de vingança para encontrar paz dentro de si mesmo. Perdoar alguém não significa que você tem que andar junto com a pessoa que te fez mal, ou convidar a pessoa para ficar na sua casa, mas sim que escolhe se libertar de toda a raiva. Perdão não tem a ver com quem te fez mal, tem a ver com você não trancafiando sentimentos ruins dentro do seu peito. Isso não é sinal de fraqueza, mas sim de força e nobreza. Perdoando você mostra que controla suas emoções e cria seu próprio destino. É uma elevação de consciência que envolve aceitar a realidade do que aconteceu, independente se entende ou não as razões por trás. Quando você perdoa, você rompe um ciclo de ressentimento e restaura o equilíbrio em sua vida emocional e mental. Quando nos deixamos levar pelo orgulho, nos fechamos para o mundo e criamos barreiras que dificultam qualquer tipo de reconciliação. Perdoar é reagir ao mal com bondade. O filósofo estoico Epicteto resumiu o significado do perdão de forma bastante profunda. Ele é superior à vingança porque demonstra gentileza, enquanto a vingança reflete uma natureza selvagem. Essa sabedoria ressalta como o perdão pode transformar vidas, pois é fundado na compaixão e na compreensão de um espírito iluminado.
Quando pensamos em vingança, estamos apenas reagindo, deixando que os outros controlem nossas ações, ficando, de certa forma, preso à situação, sempre como uma vítima. Mas ao perdoar, você se liberta e recupera seu poder sobre si mesmo. Sexta, transforme a relação com seus inimigos. Isso significa agir com gentileza, compreensão e bondade para provocar uma mudança positiva tanto no ambiente quanto no comportamento das pessoas. Essa nova forma de encarar os problemas nos encoraja a promover o bem até para quem tenta nos prejudicar. Não é fácil demonstrar essa grandeza e agir assim. Por isso me permita compartilhar essa história com vocês, de um homem muito rico que resolveu presentear um homem pobre no seu aniversário e com ironia mandou preparar uma bandeja cheia de lixo e sujeiras. Mas, para realmente humilhar aquele homem, o rico entregou o presente na presença de todos os amigos e subordinados. O aniversariante, na sua ingenuidade, recebeu o presente com muita alegria e gentilmente agradeceu e pediu ao homem que aguardasse alguns minutos, pois gostaria de retribuir a gentileza. Assim, o homem pobre jogou fora todo o lixo, lavou e desinfetou a bandeja, encheu-a de belas flores e devolveu-a ao homem rico com um cartão dizendo: "A gente dá o que tem de melhor." Essa história mostra que não dá para esperar que as pessoas deem o que elas não têm. Cada um de nós tem uma bagagem de sentimentos e atitudes. Alguns só podem oferecer uma bandeja cheia de lixo, enquanto outros escolhem flores. Escolher o amor ao invés da raiva não só faz bem para a outra pessoa, mas também nos ajuda a crescer, ampliando nossa visão e força moral. Na história, o homem rico tentou espalhar ódio e negatividade, mas suas ações não abalaram o homem pobre, que respondeu com amor e bondade. Da mesma forma, nós também podemos transcender nossos instintos primordiais e optar por agir com amor e bondade. Ao fazer isso, você se eleva acima das brigas e disputas bestas e mostra que não é apenas parte do problema, mas também uma parte essencial da solução. Sétima, encare de frente. A sétima estratégia que podemos usar para resolver problemas sem brigar é encarar o problema diretamente. Gosto de uma frase do Dr. Matt Murdock que diz: "O inimigo não confrontado tende a crescer mais forte." Confrontar alguém significa ter uma conversa direta e objetiva. Você pode começar dizendo: "Percebi que você tem feito isso e aquilo, e não acho correto. Não te fiz nada e quero que você pare de se referir a mim dessa forma." Isso é confrontar. Não é sobre violência física, mas sim mostrar que você está ciente e não tolera certos comportamentos. Claro, cada situação é única. Se for seu chefe, por exemplo, a abordagem precisa ser diferente. Confrontar não é sinônimo de brigar, mas sim de saber se posicionar. Se você não mostrar firmeza, os outros podem fazer você de gato e sapato. Isso não significa que você precisa arrumar briga. Quando você mostra que não vai aceitar tudo calado, na maioria das vezes, a pessoa entende o recado e a situação não chega a virar uma briga. Se você aceita uma vez, as pessoas farão 2, 3 e assim por diante. Por isso, é importante estar pronto para se impor quando for necessário. Oitava, foque em você mesmo. Quando perdemos tempo pensando em vingança ou remoendo cada situação, acabamos anulando o essencial: focar em nós mesmos. Pense assim: cada minuto da sua vida que você desperdiça pensando em que te feriu, ou como as coisas poderiam ter acontecido de forma diferente, é um minuto a menos de você. Algumas vezes pensamos que quem nos ofendeu pode se arrepender e voltar atrás, mas no fundo esse pensamento revela que ainda estamos esperando ser reconhecidos por essa pessoa. Nosso valor e reconhecimento, primeiramente, tem que vir de nós. Ninguém nunca fará isso por você. Focar em si mesmo significa assumir essa responsabilidade e parar de se preocupar com a opinião e reconhecimento alheio, principalmente de quem não gosta de você. Os estoicos nos lembram que temos o poder de escolher como reagimos a qualquer situação, o que nos permite tomar decisões conscientes e alinhadas com nossos valores. Seguindo esses ensinamentos, embarcamos em uma jornada de autodescoberta, superando ignorância, perdoando e cultivando amor, derrubando barreiras que nos impedem de alcançar virtude, sabedoria e felicidade. Nona, o controle é seu. Você é o único que tem o controle sobre suas emoções.
Quando alguém consegue te afetar, é porque você permitiu que isso acontecesse. Ninguém tem o poder de destruir sua paz, tirar seu sono, estragar seu dia ou te diminuir seu sorriso. Esse controle é todo seu. Ninguém pode te prejudicar a menos que você permita, porque o controle das suas emoções está nas suas mãos. É difícil ter que conviver com alguém que queira nos prejudicar gratuitamente. Mas, entenda que essas pessoas, assim como a cobra do início do vídeo, não suportam ver alguém com luz própria. O que mostra quem você é de verdade é o que sente e como reage a isso. Por isso não importa se você tem muitos inimigos, o que realmente importa é quantas pessoas você não considera inimigas e não sente raiva. O importante não é o que os outros pensam de você, mas sim o que você pensa sobre si mesmo. Não interessa quantos tentam te machucar. O que conta é que você não tenta machucar ninguém. Se sua vida não está indo bem, não é por causa dos outros, mas por sua causa. O que complica sua vida não é o quanto os outros não gostam de você, mas se você guarda rancor deles. Não são os desejos ruins dos outros que importam, mas como você se sente e age em relação a eles. Você tem o poder de mudar as coisas na sua vida, inclusive o quanto se sente afetado por seus inimigos. Como Marco Aurélio nos aconselha em Meditações, escolha não ser prejudicado, e você não se sentirá prejudicado. Não se sinta prejudicado, e você não será. E se você chegou até aqui, comente. Gratidão. Dessa forma você confirma sua vontade em mudar para melhor. Agora, para descobrir o poder da calma com Marco Aurélio e Epicteto, assista o vídeo à sua esquerda. Obrigado mais uma vez por estar aqui.